Só que quando ele fala isso lá em Marcos capítulo 14, 27 a 31, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque ele falou, ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. Ele estava falando da sua prisão, ele estava falando da sua experiência com a morte, com a crucificação. Quando ele fala isso, Pedrão estava lá, e Pedrão tomou a palavra e falou assim, ô Senhor, ele pode, ela pode, ele pode, ela pode, ele pode, mas eu nunca. Olhe para quem está do teu lado, fala assim, você nunca? Foi isso que Pedro falou, gente. Pedro falou assim, eu nunca. Sabe qual foi a real causa do fracasso de Pedro? Que eu sei que você sabe que ele cometeu um fracasso, por isso que eu estou me antecipando aqui. Não foi fraqueza, foi excesso de força. Não foi falta de fé, foi excesso de fé. Não foi falta de espiritualidade, foi excesso de espiritualidade. Às vezes eu acho que eu estou muito cheio de fé, muito cheio de força, muito cheio de unção, muito cheio de santidade, sou muito espiritual, e eu não me preparo, eu não me previno, e eu não ouço a advertência do Senhor e Mestre, então eu não ouço o conselho que Ele está me dando a respeito da minha vida. O que Ele mais falou? Ele disse, vigiai e orai. E aí quando Ele fala assim para Pedro, Pedro, vocês vão se escandalizar em mim, todos vós. Pedro bate no peito e fala, não, eles até podem, fulano pode, Bertano pode, mas eu não, eu nunca. E Jesus fala, Pedro, tu vai me negar essa noite, antes que o galo cante 3 vezes tu me nega. Ele disse, não Senhor, eu morro contigo, mas eu não te nego. Escute isso aqui, eu acredito na sinceridade de Pedro, você também acredita, amém? Eu não duvido que ele estava falando a verdade, gente. Eu não duvido que ele estava cheio de vontade de ser fiel até a morte, e de, se necessário for, morrer por causa de Jesus. Mas, por favor, preste atenção numa coisa. A única coisa é que Pedro não considerou que Jesus estava ali advertindo para lhe poupar do fracasso, não para determinar o fracasso na vida dele. Amém? Quando Jesus nos adverte, não é para determinar a situação, a experiência ruim, mas é para nos poupar da situação ruim. Ele disse, Pedro, tu vai me negar. O que Pedro faz? Pedro disse, eu nunca. O que entra em ação aí, ó? Sentimento de autossuficiência, soberba, autoconfiança, presunção, achar que ele poderia seguir sem Jesus, que ele poderia ser forte, capaz, corajoso, intrépido como ele era, sem Jesus. Ele era tudo aquilo, ele andou sobre as águas, ele tomou posição, ele falou grandes coisas, ele foi cheio de fé, ele foi valente e corajoso, mas isso só com Jesus. Entende isso, irmão? Amém? Não que Jesus tenha aprovado a atitude dele pegar a espada e cortar a orelha de soldado. Ele falou, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas a atitude dele só foi possível enquanto ele estava com Jesus. Essa coragem, essa valentia, essa intrepidez, essa ousadia, não lhe era normal. Isso era algo que vinha por parte do Senhor na vida dele. Agora escute uma coisa. Ele bate no peito e diz, não, eu morro contigo, mas eu não te nego, todos podem te negar. E infelizmente você conhece a história. Pedro negou ou não negou Jesus, pessoal? Ele acabou negando Jesus. E aí a Bíblia diz que quando ele nega Jesus, ele chora amargamente. Ele chora amargamente. Ele se desespera, ele entra em pânico, ele fica se sentindo culpado. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 75, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E aí ele sai daquele pátio onde Jesus estava preso, aguardando para ser crucificado, ali sendo julgado, e chora amargamente, entra em desespero, sua alma entra em profunda aflição e angústia. E sabe o que Pedro faz? Achando que para ele não tinha mais jeito, ao invés dele correr aos pés de Cristo, ao invés de correr aos pés do Calvário, a Bíblia diz em João capítulo 21, versículo 3, que ele voltou a pescar, ele voltou à vida velha, ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Jesus havia o chamado para ser pescador de homens, e ele agora, devido a um erro, a uma falha, a um ato de frustração pessoal consigo mesmo, porque não conseguiu cumprir seu juramento, sua vontade, seu desejo diante de Jesus, porque ele cometeu um deslize, porque ele negou Jesus diante dos homens, dizendo, eu não conheço, não sei quem ele é, não sei nem quem é este homem, nunca ouvi falar dele. Por causa disso, ele acha que ele é o mais miserável homem da face da terra, ele acha que ele é o mais indigno, ele volta à vida velha, ele volta a pescar, porque o que passa na cabeça de Pedro, Jesus não quer mais nada comigo.